Algumas ideias não são rejeitadas porque são ruins. Elas são rejeitadas porque ameaçam estruturas que já funcionam há tempo demais para serem questionadas. Quando um mercado se acostuma a operar de uma única forma, qualquer tentativa de mudança é vista como um erro. Não importa se a ideia faz sentido. Não importa se resolve um problema real. O simples fato de sair do padrão já é suficiente para gerar resistência. E foi exatamente isso que aconteceu quando Toguro decidiu entrar no mercado de bebidas. No início, a maioria das pessoas olhou apenas para a superfície. Um influencer conhecido, forte nas redes sociais, com uma imagem polêmica, lançando uma bebida com seu nome associado. Para muitos, parecia apenas mais um movimento previsível. Uma tentativa de transformar a audiência em produto. Algo que faria barulho por um tempo e depois seria esquecido. Mas essa leitura ignora algo fundamental. Ela ignora o processo de observação que veio antes do produto. Porque antes de existir uma bebida, existiu uma pergunta. E antes dessa pergunta, existiu atenção. Durante muitos anos, o comportamento do jovem brasileiro seguiu um padrão quase automático quando o assunto era bebida. Gin com energético. Whisky com energético. Vodka com energético. Essa combinação se repetiu tantas vezes que deixou de ser percebida como escolha. Virou hábito. Virou cultura. O energético, nesse contexto, nunca foi o centro da experiência. Ele sempre foi um acessório do álcool, um complemento usado para prolongar a noite, manter a animação e sustentar a sensação de disposição quando o corpo já começava a pedir descanso. O jovem não bebia energético porque queria energia. Ele bebia porque queria continuar. Continuar conversando, continuar dançando, continuar acompanhando o grupo, continuar fazendo parte da experiência coletiva. Com o tempo, isso se tornou tão normal que ninguém mais questionava. Era apenas o jeito certo de beber. Mas por trás desse hábito havia uma contradição silenciosa. O álcool age como um depressor do sistema nervoso. Ele reduz reflexos, diminui a percepção de risco e induz o cansaço. Já a cafeína e a taurina fazem o oposto. Elas estimulam o corpo, aceleram o ritmo e mascaram sinais naturais de exaustão. Quando essas substâncias entram juntas no organismo, o corpo entra em conflito. A mente se sente desperta enquanto o corpo está sobrecarregado. Os limites deixam de ser claros. O consumo tende a aumentar. Esse efeito não é novidade. Estudos já apontavam isso há anos. O mercado sempre soube, mas admitir o problema significaria admitir que o modelo de consumo estava errado. E mexer nisso significaria mexer em bilhões de reais. Então a escolha mais fácil sempre foi ignorar. Foi nesse cenário que Toguro percebeu algo diferente. Ele não observou apenas o produto. Ele observou o comportamento. Ele percebeu que o jovem brasileiro não estava preso ao energético como substância. Ele estava preso à experiência simbólica que aquele sabor representava. O gosto marcante, a associação com festa, a sensação de algo forte, marcante, diferente, a identidade construída em torno disso. O energético era apenas o símbolo visível de algo mais profundo. E então surgiu uma pergunta simples, mais poderosa. E se fosse possível manter essa experiência sem repetir o erro da mistura? Essa pergunta é o ponto de virada de toda a história, porque a partir dela, a lógica muda completamente. Em vez de tentar melhorar o energético tradicional, Toguro escolheu outro caminho. Ele criou uma bebida com sabor energético. Essa decisão parece simples, mas ela quebra várias regras ao mesmo tempo. A bebida entrega o sabor que o público já conhece e gosta. Entrega a experiência sensorial associada à noite e à festa. Entrega a identidade, mas remove dois elementos centrais da equação tradicional, a cafeína e a taurina. Isso significa que ela não entra diretamente na categoria de energéticos, não carrega os estimulantes que geram conflito com o álcool, e não depende de mistura para fazer sentido. Ao mesmo tempo, ela não tenta ser algo completamente novo ou estranho. Ela conversa com algo que o público já reconhece. Essa combinação é extremamente rara, porque a maioria das marcas tenta inovar rompendo totalmente com o hábito do consumidor. E isso costuma falhar. Toguro fez o oposto. Ele manteve o hábito, mas corrigiu o erro. Essa diferença, à primeira vista, pode parecer sutil, mas estrategicamente ela é enorme, porque ela cria um espaço onde não existe comparação direta, não existe concorrência óbvia, não existe briga por performance ou status, existe território. Toguro não tentou competir com gigantes do mercado. Ele não tentou provar que sua bebida era melhor.
Ele simplesmente saiu do jogo tradicional. Enquanto grandes marcas brigam dentro das mesmas categorias, ele criou uma categoria paralela, um espaço onde as regras ainda estavam sendo escritas. Esse tipo de movimento quase nunca é reconhecido de imediato, porque ele não parece revolucionário à primeira vista. Ele parece simples demais. Outro ponto que muita gente ignorou foi a escolha da embalagem. O mercado de bebidas alcoólicas costuma associar qualidade a vidro, garrafas pesadas, design sofisticado, estética premium. Isso comunica status, mas também cria barreiras. Custo mais alto, logística mais complexa, maior risco de quebra, menor acessibilidade. Toguro escolheu a garrafa de plástico. Essa escolha teve impacto direto no preço, na distribuição e no alcance do produto, mas também teve impacto simbólico. Ela comunicava que aquela bebida não era feita para poucos. Era feita para circular, para estar presente. Além disso, a escolha do plástico permitiu um detalhe que poucos perceberam de imediato. A tampa. A tampa da garrafa foi pensada como elemento estratégico. Uma tampa fora do padrão dificulta a falsificação, protege a marca, cria reconhecimento imediato. Isso não é detalhe, isso é pensamento de longo prazo. Pouquíssimos influencers, ao lançar um produto, pensam em proteção de marca. A maioria pensa apenas em vender rápido. Aqui a lógica foi diferente. O preço acessível também foi alvo de críticas, mas a acessibilidade não é fraqueza, é estratégia. Um produto acessível vende mais unidades, circula mais, cria hábito, gera repetição. Toguro não quis criar um produto para ocasiões especiais. Ele quis criar algo presente no cotidiano do público. Mas talvez o ponto mais importante de todos tenha sido a comunicação. O jovem não compra apenas um produto, ele compra identidade, linguagem, pertencimento. Toguro não tentou explicar demais. Ele não entrou em discursos técnicos. Ele não tentou parecer algo que não era. Ele simplificou. E foi nesse momento que a ideia deixou de ser apenas um produto e virou cultura. A bebida começou a se espalhar pelo Brasil. Passou a aparecer em festas, encontros, redes sociais. Virou sucesso. E então aconteceu algo decisivo. Em vez de tentar corrigir a confusão do público, Toguro transformou essa confusão em mensagem. Ele criou uma frase simples, uma frase que virou meme. Não é energético, é sabor energético. Essa frase fez algo que campanhas milionárias não conseguem fazer. Ela educou sem parecer aula. Ela explicou sem parecer propaganda. Ela foi repetida espontaneamente. Toda vez que alguém perguntava se a bebida era energético, a resposta vinha do próprio público. Não é energético, é sabor energético. A marca deixou de ser explicada pela empresa. Passou a ser defendida pela comunidade. Isso é posicionamento real. O sucesso da bebida no Brasil não foi acaso. Foi consequência de observação, leitura de comportamento e decisões estratégicas simples, porém profundas. No fim, talvez o maior acerto de Toguro não tenha sido criar uma bebida, mas criar uma ideia clara, o suficiente para ser repetida. Porque quando o público entende, ele repete. E quando repete, ele espalha. Não é energético, é sabor energético. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Ideias simples costumam ser ignoradas, até o momento em que mudam o jogo. Esse é o preço de enxergar antes. Algumas ideias não são rejeitadas porque são ruins. Elas são rejeitadas porque quebram padrões que ninguém quer questionar. Quando um mercado está acostumado a funcionar de uma única forma, qualquer pessoa que proponha algo diferente passa a ser vista como irresponsável, imprudente ou simplesmente despreparada. Mas às vezes, essa pessoa apenas enxergou antes. Foi exatamente isso que aconteceu quando Toguro decidiu entrar no mercado de bebidas. Para muita gente, parecia apenas mais um influencer tentando aproveitar sua audiência. Para outros, era só mais um produto com cara de internet, fadado a desaparecer com o tempo. Mas por trás da bebida existia algo muito mais profundo. Uma leitura precisa do comportamento do jovem brasileiro, uma decisão estratégica sobre consumo e saúde, e uma quebra silenciosa de um padrão que ninguém tinha coragem de enfrentar. Durante anos, o consumo entre jovens no Brasil seguiu praticamente o mesmo roteiro. Gin com energético, whisky com energético, vodka com energético. O energético nunca foi o protagonista, ele sempre foi um acompanhamento do álcool. Na prática, o jovem não estava buscando energia. Ele buscava prolongar a noite, manter a vibe, acompanhar o ritmo do grupo e mascarar o cansaço. Esse hábito se tornou tão comum que deixou de ser questionado. Mas havia um problema sério nisso.
Misturar álcool com cafeína e taurina não é algo inofensivo. O álcool atua como um depressor do sistema nervoso, enquanto a cafeína e a taurina funcionam como estimulantes. Quando essas substâncias entram juntas no organismo, o corpo recebe sinais contraditórios. O cansaço é mascarado, os limites naturais são ignorados e o consumo tende a aumentar. Os riscos se multiplicam. Isso nunca foi segredo, o mercado sabia. Mas fingia que não via, porque questionar essa mistura significaria questionar um modelo de consumo que já movimentava bilhões. Foi nesse cenário que Toguro percebeu algo que quase ninguém percebeu. O jovem brasileiro não era dependente do energético em si. Ele era dependente da experiência, do sabor, da identidade, da associação com a noite, com a festa, com o estilo de vida, e então surgiu a pergunta que mudou tudo. E se fosse possível entregar essa experiência sem repetir o erro da mistura? Em vez de criar mais um energético, Toguro fez algo muito mais inteligente. Ele criou uma bebida com sabor energético que mantém a experiência sensorial associada ao energético e ao álcool, mas sem cafeína e sem taurina. Essa decisão muda completamente o jogo. Porque, tecnicamente, o produto não entra na categoria tradicional de energéticos, não carrega os principais estimulantes problemáticos e pode ser consumido puro, sem depender de misturas. Mas, culturalmente, ele entrega exatamente o que o jovem espera: o sabor, a vibe, a identidade. Essa diferença parece pequena, mas é gigantesca, porque ela permite algo que poucas marcas conseguem fazer: criar um território próprio. Toguro não tentou competir diretamente com gigantes do mercado. Não tentou provar que sua bebida era melhor. Ele simplesmente saiu da disputa. Enquanto grandes marcas brigam por espaço dentro da mesma categoria, ele criou um caminho paralelo. Isso não é acaso, isso é estratégia. Outro ponto que muita gente ignorou foi a escolha da embalagem. Enquanto o mercado premium aposta em garrafas de vidro, estética elitizada e preços elevados, Toguro fez o oposto. Ele escolheu a garrafa de plástico. Essa decisão reduziu custos, facilitou a logística, diminuiu riscos de quebra e aproximou o produto do público jovem. Mas havia algo ainda mais importante nisso. A escolha da garrafa permitiu um diferencial crucial: a tampa. A tampa não foi pensada apenas como detalhe estético. Ela foi pensada como proteção de marca. Uma tampa fora do padrão dificulta a falsificação, aumenta o controle de qualidade e cria reconhecimento imediato. Pouquíssimos influencers pensam nisso. A maioria pensa apenas em vender rápido. Toguro pensou em proteger no longo prazo. O preço acessível também foi mal interpretado por muita gente, mas acessibilidade não é fraqueza, é estratégia. Um preço mais baixo permite maior volume, consumo recorrente, entrada em mercados populares e criação de hábito. Ele não quis criar um produto para poucos, ele quis criar um produto presente. Talvez o maior acerto tenha sido entender que o jovem não compra apenas bebida. Ele compra pertencimento, linguagem e identidade. Toguro não tentou educar o público com discursos técnicos. Ele falou a língua dele, sem formalidade, sem marketing engessado, sem fingir ser algo que não era. E foi aí que a ideia saiu do papel e virou cultura. A bebida não apenas se espalhou pelo Brasil, ela virou sucesso. Passou a circular naturalmente entre jovens, festas e redes sociais. E então aconteceu algo ainda mais inteligente. Em vez de explicar demais o conceito, Toguro transformou a ideia em meme. Não é energético, é sabor energético. Essa frase simples fez algo poderoso. Ela educou sem parecer aula, reforçou o diferencial sem discurso técnico e facilitou o boca a boca. O público passou a repetir a frase espontaneamente. Toda vez que alguém perguntava se a bebida era energético, a própria comunidade respondia: não é energético, é sabor energético. A marca deixou de ser explicada pela empresa e passou a ser defendida pelos consumidores. Isso é um nível de posicionamento que dinheiro nenhum compra. O sucesso da bebida no Brasil não foi sorte. Foi consequência de uma leitura precisa do comportamento jovem, de um produto pensado para consumo real e de uma comunicação simples, direta e replicável. O meme não foi improviso. Ele foi consequência de uma ideia bem posicionada. Quando o conceito é forte, ele se espalha sozinho. No fim, talvez o maior acerto do Toguro não tenha sido criar uma bebida, mas criar uma ideia tão simples que virou frase, virou meme e virou identidade. Porque quando o público entende, ele repete. E quando repete, ele espalha. Não é energético, é sabor energético. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Ideias que parecem simples demais costumam ser ignoradas. Até o dia em que funcionam. Esse é o preço de enxergar antes.